Então, e ainda diz, nós pagamos a viagem, a sua viagem e de sua família toda. Eu me lembro da carta. Né? Então, ela foi cordial até um certo momento. Depois saiu Integração do Negro na Sociedade de Classes, publicado, a tese já tinha sido feita, onde a crítica principal é sobre a tese da democracia racial. Várias pessoas dizem que nunca Gilberto disse e usou o termo democracia racial. Não é verdade. Ele usa de preferência o termo democracia étnica, aliás, várias vezes em Interpretação do Brasil. Ele diz que ela substitui a democracia social, no texto Interpretação do Brasil. Isso nós todos sabemos. Né? E é sobre isto que é a crítica principal de integração do negro na sociedade de classe, que é dividido, digamos, em duas partes. Também com vergonha de falar na frente do Gabriel, que fez um excelente apanhado sobre o texto e um comentário, mas é dividido em duas partes, onde ele mostra, num primeiro momento, como a não socialização para o processo da abolição, a não preparação, por isso que hoje eu dizia que socialização é central em Florestan Fernandes, né? A não socialização para o mundo dos homens livres, a não socialização dos escravos para o mundo dos homens livres, impedia essa integração. Além disso, não podia haver uma integração numa sociedade que não tinha classes sociais, propriamente ditas. Né? E depois de 30, ele vai dizer que os movimentos sociais, os movimentos negros, vão operar como um processo de integração. E ele diz, é um mito a democracia racial. E ele diz isso fazendo uma análise, vamos dizer, da situação do negro, né, no período da escravidão, e depois mostrando que essa é uma reivindicação dos movimentos negros. Ele tem vários textos nesse sentido. Gilberto Freire nunca perdoou essa tese. E ele também nunca perdoou a tese de Sérgio Buarque de Holanda sobre o patriarcalismo, em que o Sérgio, a principal crítica que Sérgio Buarque faz é sobre o fato de ele estender a forma para o Brasil todo e invocar Zimmel como garantia da situação. Né? Então o Sérgio, no artigo, dá uma aula sobre Zimmel, dizendo, eu até acho interessante, porque é o mesmo argumento de Thompson, quando Thompson, no artigo dele, Sociedade de Classe em Classe, não sei se chama assim. Isso. Então, só que o Thompson escreveu muito depois do Sérgio Buarque. O Thompson mostra duas passagens sobre o patriarcalismo, dizendo que a casa patriarcal é uma casa doce, onde as relações sociais são ótimas, etc. E ele diz assim, só que um dos textos se refere ao sul dos Estados Unidos e o outro se refere ao nordeste do Brasil. Um era do Genovese e o outro era do Gilberto Freire. Ele diz, é impossível usar a categoria patriarcalismo como uma categoria explicativa. Ela é só descritiva. Essa é a argumentação de Thompson. E essa é a mesma argumentação, a meu ver, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, vamos dizer que o Sérgio entra nesse âmbito do grupo paulista que o Gilberto Freire tinha
vamos dizer, ele não aceitava as críticas. Ele se sentia desqualificado. Eu não sei se ele foi desqualificado. O José de Souza Martins, uma vez, me contou que dividia um curso com... Em 68, parece que o curso foi suspenso, com Florestan. Eu não sei se eu entendi bem, se eu estou sendo fiel, mas que eles estavam estudando vários autores brasileiros. Um deles era Alberto Torres, o outro era Gilberto Freire, que todo mundo diz que não era estudado na USP. Eu também não. Eu acho que criou-se também uma mitologia a respeito do relacionamento e que tem várias fases, digamos. Não sei se eu respondi a sua questão. Por hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho da influência dos espanhóis. Eu lia os autores que o Gilberto citava e não encontrava muita discussão sobre a formação. E algumas afirmações que ele fazia. Claro que, ao ler depois, como e porque sou não sou sociólogo, ele já vai fazendo essas declarações. Por exemplo, a primeira é aonde ele foi buscar a ideia do escravo como colonizador, que é celebrada como originalidade e que, na verdade, ele depois conta que é o historiador grego sobre a Grécia, que ele ouviu uma conferência nos Estados Unidos e depois ele se encontrou em Oxford e que diz do helenismo como um produto da influência dos escravos que foram levados para a Grécia e que fizeram a civilização helênica, né? Então, o Gilberto Freire usa muito, vamos dizer, ele sabe combinar, às vezes, você mais do que ninguém sabe disso, ele sabe combinar tendências diferentes e tirar uma saída. Tanto que ele diz, o leite é de muitas vacas, mas o queijo foi feito em casa, né? Ele diz, o queijo é da minha feitura, ou coisa parecida. Ele usa 2 ou 3 vezes essa mesma expressão no livro de Sociologia. E eu fiquei o tempo todo me perguntando, tá bom, a antropologia nos Estados Unidos discutia a questão da formação nacional, a questão do regionalismo. Não discutia. Aonde ele foi encontrar isso? Em Portugal? Ele cita os autores portugueses. Ora, me chamou a atenção depois de escrito o livro, Fernando Novaes me chamou a atenção e disse, você não falou isso, que Portugal não tinha regionalismo, mas a Espanha não tinha forte regionalismo, a Espanha tinha, por isso que ele tinha que procurar nos espanhóis. Tanto que quando eu escrevi o livro ano passado, ainda pus uma notinha, Fernando tinha toda a razão, né? Os regionalismos eram uma questão extremamente importante para Gilberto Freire. Claro que ela estava inserida na discussão, nas transformações brasileiras com a centralização de 30, o lugar dos regionalismos não ficou afetado e tudo mais. Legislações gerais, etc., tinham que obrigar todo mundo a pensar a questão. Então, ele não escapa dessa discussão, ele o faz em vários lugares, ele vai fazer em ordem e progresso, né, dizendo não adianta uma política geral para o Brasil porque as regiões são diferentes. E ele busca todo esse material, a meu ver, nos autores espanhóis, principalmente em Ganivet. Quando eu fiz o estudo sobre Ganivet, eu li os artigos da década de 20.
E eu fiz uma apresentação no Instituto de Antropologia, Ganivete, na Espanha, de um brasileiro que depois traduziu o meu trabalho. Ele disse, ai, parece cópia. Eu digo, não, não é cópia, é adaptação. Mas tem frases iguaizinhas a Ganivete. Por exemplo, a luz elétrica matou a família. É uma frase do Ganivete. E está no artigo de Gilberto Freire, no Jornal Diário de Pernambuco, por exemplo. Então tem muitas passagens sobre as ruas largas, a influência dos árabes, que a gente sabe que estão presentes tanto nesses artigos de 20, como nos guias do Recife de Olinda, estão o Recife sim, Recife não, Assombrações do Recife Velho, só para lembrar alguns, além de lembrar os romances, principalmente o da Ana Senhora Filho Padre, em que ele vai dizendo da destruição da cidade, né? Esse é um tema do Ganivete. O Ganivete vai dizendo, derrubaram um pelourinho, não sei quantos que tinha ali na praça, e puseram uma estátua da Rainha Isabel e do Fernando, e mudaram o nome da rua, fizeram lá, chama Fernando Isabel. É bem próximo, isso me chamou muito a atenção. E eu fui pegar o livro na biblioteca, e está fortemente grifado, e ele fala no diário que lia Ganivete e tal, também você conhece isso. O Namuno, a tese do Namuno e a correspondência do Namuno e Ganivete, isso eu quero dizer que é a geração de 1898, só para dizer que é muito anterior, né? A tese do Namuno é que a gente não tem que se ligar aos fatos históricos e que existe uma intra-história e que essa história ela está na sociedade e que ela só pode ser encontrada nas figuras individuais e nos resíduos que ficam na sociedade. E ele o tempo todo fica discutindo com Ganivete a importância disso, né? Porque a herança árabe, a herança judaica, que persiste na sociedade espanhola, segundo ele, mas que não sobe ao nível das instituições políticas na sociedade espanhola. Essa é a grande discussão de Unamuno, que tem que se fazer entre história. Óbvio que é isso que Gilberto Freire faz também. Não apenas porque ele tinha lido Unamuno, mas também ele tinha lido os antropólogos americanos. Gilberto Velho acaba de fazer um artigo que eu li, inédito ainda, mas que ele lembra essa influência. Ele leu essa discussão e a influência que Zimmel tinha nos Estados Unidos sobre esses autores. Mas ele tinha lido antes Unamuno, e ele encontrou o apoio científico depois, eu acho. Porque ele cita nos artigos da década de 20. Acho eu. E Ortega y Gasset, a ideia da circunstância em Ortega y Gasset é uma ideia que sempre ele invoca, que não dá para pensar princípios gerais, mas que a gente tem que pensar sempre, vamos dizer, o homem localizado, né? E a tese do tempo tríplo, que os três momentos, o passado, presente e futuro, eles se superpõem, né? E eu acho que é essa a tese do Gilberto, que tem um efeito político em 30, a meu ver, claro, vocês podem discordar, porque ele está dizendo que o patriarcalismo continua importante em 30, e que a centralização política está fazendo um equívoco político. Por isso que eu digo uma coisa meio exagerada no meu trabalho,
eu digo na tese, no trabalho eu também não falei, que ele era o intelectual orgânico do bloco agrário. Eu estava fazendo doutorado, eu podia falar isso, estava usando falar naquele momento. Depois no livro eu tirei, né, claro, que ele era o intelectual orgânico do bloco agrário industrial, né, que de fato ele está lembrando a necessidade dessa conciliação com os setores que mantiveram o Brasil em ordem, etc, etc, etc. Então, essa tese é uma tese orteguiana. Como várias teses, são teses orteguianas no pensamento brasileiro. Né? Eu abro o discurso do Getúlio, está lá. Né? Eu, na última box, eu conversei com o Hélio Jaguaribe e disse para ele, eu queria entrevistar porque eu sei que você é um dos maiores orteguianos brasileiros. Ele disse, acho que sou. Né? Acho que sou. E aí ele me contou que ele era muito novo, foi para a Espanha, e no dia que ele chegou, ele desceu, pôs a mala no hotel, e tornou imediatamente para Ortega, porque sabia que ele viajava muito, e queria marcar uma entrevista. E Ortega disse, mas que bom, um estudante brasileiro, quero vê-lo. E o Hélio Jaguaribe disse, quando? E o Ortega respondeu, ahorita. E ele foi imediatamente, sem tomar banho, e disse que ficou horas conversando com Ortega, depois conversou muito depois. Eu tinha visto nos artigos do Hélio, como chama? Cadernos do nosso tempo. Do nosso tempo. É porque tem os cadernos da hora presente. Nos cadernos do nosso tempo, que a influência do Ortega era grande. Pois ele disse, Ortega me disse, eu já tenho muita idade, e uma das coisas mais importantes da Espanha é a vida noturna. Então eu vou pedir para o meu filho te acompanhar, porque eu não aguento mais esse tranco de ficar até de manhã sem dormir. Então, de fato, eu acho que não há, eu acho que há uma influência, você mostrou várias influências em Gilberto Freire, eu acho que dá para somar uma série de autores que levaram a Gilberto Freire a ter um insight, e depois ele arranja dentro de um quadro mais geral a sua explicação. Eu não estou dizendo que ele está copiando, mas, obviamente, eu estou falando de autores, no caso do Benivete, no caso do Unamuno, que recusam, né? Eles fazem a crítica da cidade moderna, os dois, e Gilberto Freire também faz. Gilberto Freire, obviamente, ele repete algumas teses do tradicionalismo espanhol. Né? Um tradicionalismo espanhol que não é o tradicionalismo católico. Isso é importante dizer. Porque você tem um tradicionalismo que é católico e que perde sua vez no desenvolvimento, né, do pensamento brasileiro. Agora, voltando, eu acho que dá para responder Maria Rita e Antônio ao mesmo tempo. Eu não sei muito bem, viu, como eu passei de um negócio para o outro, não, viu? Eu expliquei que eu me interessei pelo Nordeste. Me interessei pelo Nordeste que estava presente na discussão das ligas. E eu li bastante e tal, e comecei a ver que existiam vários Nordestes, né? Vários Nordestes, e que cada autor olhava um. Eu lembro que eu li de Jacir Menezes, que escreveu o outro Nordeste, né, que é sobre o Ceará. Então eu disse, o meu interesse sobre o Brasil, eu não sou capaz de explicar, como eu disse, eu não sei por que eu fui fazer música brasileira. Se eu fosse fazer carreira, não ia dar em nada, né, com a escolha que eu tinha feito. Eu tinha que estudar Beethoven, Chopin, ou então Fauré, autores mais modernos.
mas eu também não sou capaz de explicar isso, mas o Brasil sempre me interessou. Então eu vou fazer um depoimento que envolve André Botelho. Quando eu tinha 9 anos, meu pai nasceu no Brasil, mas ele foi educado na Itália, porque meu avô voltou. E meu pai fazia questão, ele fazia questão que a gente lesse lá Virgílio, Edmund Amit, etc. Mas ele fazia questão que a gente lesse autores brasileiros. E quando eu fiz 9 anos, eu ganhei o livro Através do Brasil. Eu já contei para André isso. E eu li, eu fiquei encantadíssima com o livro. E é uma história, o André depois trabalhou como um livro de formação, e eu acho que para mim funcionou como um livro de formação, em que o Brasil se tornou importante na minha formação e que eu não... E havia uma coisa na minha família engraçada. O meu pai fazia a gente ter aula de português para a gente não ter sotaque italiano. Eu tenho, eu moro em São Paulo, nós todos temos. Mas ele fazia a gente ter para não ter sotaque italiano. Meu pai falava um português muito correto, apesar de ter feito seu curso universitário fora. Então eu tenho a impressão que ele enfiou um pouco isso. A gente mora no Brasil, tem que ser brasileiro, tem que ficar com a mania de que ficar só assim, encontrando com os italianos. Pode gostar de ópera, mas não, eu tenho a impressão que tem a ver com isso. O meu interesse sobre o Brasil é uma coisa meio inexplicável do ponto de vista do interesse. Agora, o interesse era mesmo pelo Nordeste, né? Então, estudar 2 autores que estudaram no Nordeste me fizeram passar. Né? E óbvio que Gilberto Freire faz uma grande crítica à monocultura. Né? E, portanto, indiretamente ele está fazendo uma crítica ao latifúndio. É indireta, mas ele também está fazendo. Então, eu acho que aproxima um pouco o interesse. Mas não é uma resposta que eu tenho assim tão clara para mim. Tá. Obrigada. Mais alguma questão? Alguém gostaria? Bom, então acho que vamos terminar a sessão. Quero agradecer muitíssimo, em primeiro lugar, já que estou aqui em nome da diretoria da Anfox, mas não fui escolhida por casualidade, eu expressei de sair da minha relação de afeto e de amizade pela Erit, mas tenho que continuar cumprindo essa formalidade que sempre exige situações como essa. Então, em nome da diretoria da Anfox, quero agradecer muito a presença de todos, mas eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, a socióloga Elide Rugai Bastos e a amiga Elide. Obrigada.